João, capítulo 15. João, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 18 em diante. João 15, do verso 18 em diante. A palavra do Senhor nos diz: Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados do pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Queridos, nós estamos então num dos últimos discursos de Jesus, antes de ser preso e antes dele ser levado à crucificação. Nós vimos semana passada quando ele fala que ele era a videira verdadeira e nós fomos então enxertados na videira que é o povo judeu, que é o povo escolhido por Deus para receber a bênção de Deus e para propagar os ensinos e os mandamentos de Deus. Jesus, então, agora anuncia aos seus discípulos que eles haveriam de sofrer perseguição. E esses 11 discípulos, todos eles foram mortos pelo Império Romano. Todos eles foram assassinados de maneira cruel. Conta-se a tradição que Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser crucificado como Cristo Jesus foi assim crucificado. Tomé, ele foi comido pelas feras. Mateus e Felipe foram mortos juntos, apedrejados. Nós vamos ver também na história que Tomé foi assassinado também por apedrejamento. Nós vamos ver depois que o apóstolo João, ele vai ser preso na ilha de Patmos em isolamento, e de lá ele escreve esta mensagem. Este texto, ele já está na ilha de Patmos, ele já está preso, eles segregaram João, porque depois que eles mataram então o apóstolo Paulo, eles acharam então que eles iriam pôr fim ao evangelho. Nós precisamos nos lembrar que a morte do apóstolo Paulo se deu no ano 65. E João, então, ele está preso,
E João é o último apóstolo vivo. João, então, ao invés dele ser assassinado, porque eles perceberam, então, que cada vez que eles matavam um dos apóstolos, aumentava-se ainda mais o fervor no meio da igreja, para que o povo continuasse firme diante do Senhor. Eles segregaram João na ilha de Patmos, para que assim ele fosse morto e esquecido das suas palavras. Mas lá de Patmos, o apóstolo João escreve, então, suas primeiras epístolas, 1ª de João, 2ª de João, 3ª de João à igreja. Ele escreve o Evangelho de João e, por último, ele escreve o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. E assim, esse texto nós estamos vendo, ouvindo ele, não antes de ter ocorrido a perseguição. Nós estamos vendo que João está escrevendo e tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse a eles se cumpriu a vida deles. Agora, além dele registrar isso, que no último discurso do Senhor Jesus, na última noite que antecede a sua prisão, ele está dizendo então que o Senhor Jesus iria deixar para eles o Santo Espírito, o Consolador. E João, então, tem uma compreensão agora, e ele transfere essa compreensão aos seus ouvintes e à igreja que está espalhada já no mundo antigo. Ele escreve falando, então, que quem os fez perseverar, que quem os fez a vencer as batalhas que eles enfrentaram, foi o Santo Espírito de Deus, que os fortaleceu em meio a essas perseguições. É importante que a gente tenha esse entendimento sobre a palavra de Deus, para que nós possamos entender uma primeira coisa. A perseguição, ela ocorre pelo fato de você pronunciar o nome do Senhor Jesus Cristo. Por que essa perseguição ocorre quando anunciamos o nome do Senhor Jesus Cristo? Ocorre porque nós, quando anunciamos o Evangelho significa que nós agora vamos obedecer aos mandamentos de Deus, aos ensinamentos de Deus. Por isso que nós vemos então, desde o capítulo 14, ele falando que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E então, se nós ouvimos os ensinamentos de Jesus e os mandamentos do Senhor Jesus, então nós precisamos cumprir e obedecer esses mandamentos. E isso é interessante. Semana passada aconteceu um episódio no nosso país que eu achei muito interessante. Semana passada, então, o pastor André Mendonça, ele estava sendo examinado pelo Senado Federal e ele foi aprovado na CCJ com um número razoavelmente expressivo, aonde foi enviado ao plenário, e ao plenário também ele obteve a vitória da maioria dos votos, 47 contra 32. E ele teve a sua votação, então ele foi indicado e aprovado como o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, substituindo o doutor Celso de Mello, que se aposentou. E é interessante isso, porque quando saiu o resultado, o pastor André Mendonça estava ao lado da sua esposa, da sua filha, do seu filho, e estava ao lado da primeira-dama, que nós sabemos que a primeira-dama Michele Bolsonaro, ela é cristã, ela é membro evangélica da Igreja Batista Atitude, do pastor Josué Valandro, lá no Rio de Janeiro, e que também ela congrega lá em Brasília também, aonde ela faz parte de um ministério de surdos. E quando saiu o resultado, ela levantou e ela deu um brado, glória a Deus. E ela começou a ser revestida pelo Espírito Santo, teve uma experiência de glossolalia, e começou a falar em glossolalia, e o pastor André estava feliz, e vários irmãos estavam ali, e eles começaram então a glorificar e oraram a Deus, agradecendo a Deus por essa vitória.
Imediatamente, no Twitter, começou então a perseguição a Michele Bolsonaro, falando então que aquilo era um absurdo, que tinha que separar a igreja do Estado e que eles não estavam aceitando aquilo. Eu quero registrar aos irmãos que por 2 vezes, 2 ministros do Supremo, Barroso e também o Fachin, antes de serem aprovados, eles foram ao aquele homem que se denominava João de Deus. Eles foram lá e eles, ao receberem a notícia, eles também estavam ao lado deles, João de Deus. E eles não sofreram essas acusações como a primeira-dama, como a pastora Damares, como o pastor André Mendonça sofreu nas redes sociais e, inclusive, em alguns jornais do nosso país. Quem é de Deus vai causar incômodo. Não pense que vai ser o contrário com você. Quem teme o Senhor Jesus Cristo, quem coloca a sua vida em Cristo Jesus, ele deixa de viver na vida, no ordenamento deste mundo, e começa a viver neste mundo, vivendo agora submetido à palavra de Deus, ao entendimento do Senhor. Se nós queremos ser cristãos verdadeiros, genuínos, nossas manifestações, nossa maneira de falar, nossas expressões, nossas atitudes causarão espanto às pessoas. O que eu achei mais bonito dessa história foi que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela disse nas suas redes sociais que aquilo que o cristão faz causa espanto e o homem natural não consegue entender. E realmente é assim, queridos irmãos. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo num mundo. E nesse mundo que nós estamos vivendo, nós temos a opção de servir a Deus e obedecer a Deus, ou nós temos a opção de viver esse mundo pela a lei natural e pelos preceitos deste mundo. Não nos esqueçamos que aqui em João, como nós vimos lá no capítulo 8, João afirmou: o mundo jaz no maligno, registrando as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Registrando assim, então, que esses ataques, essa obra da perseguição, ela se faz presente na vida do cristão. Queridos irmãos, nós nos reunimos aqui todas as quartas-feiras justamente para fortalecer a sua vida. Por como nós fortalecemos a vida do cristão? Lendo a palavra de Deus, adorando a Deus e vivendo em oração. As 3 armas que temos para vencer este mundo são adoração, oração e meditação na palavra de Deus. Essas são as 3 armas da guerra do cristão. Essas são as palavras que nós estamos ouvindo aqui nesta noite. O que ele diz para nós, o Senhor Jesus? Ele diz aos seus discípulos: obedeçam a minha palavra, permaneçam na minha palavra e sigam na certeza da ação do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Ele enviou o Consolador, amém, irmãos? O Consolador está sobre a nossa vida.
O Consolador está para nos ajudar a dar resposta diante deste mundo. O Consolador está para que possamos nos pronunciar diante deste mundo. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E nós temos o Espírito Santo de Deus porque um dia nós compreendemos a mensagem da salvação, de que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e que assim nós queremos viver agora as nossas vidas para Ele. Queremos obedecer a sua palavra, queremos viver na sua palavra. Por isso que nós estamos aqui reunidos nesta noite, para ler a palavra, para meditar na palavra de Deus, para compreender a palavra de Deus, compreender o que esses homens viveram, para que assim possamos viver os nossos dias. E vivendo os nossos dias, nós possamos expressar o evangelho que cremos em Cristo Jesus. Nós possamos mostrar ao mundo que a nossa vida está em Cristo Jesus. Nós possamos mostrar ao mundo de que o Santo Espírito está agindo em nós, nos fortalecendo, nos dando palavras, nos dando força, nos dando graça, nos dando da paz que excede todo entendimento. Amém, irmãos? Isso é obra do Senhor, é obra do Evangelho. Aqui nós estamos vendo que se Jesus sofreu, não é isso que ele diz? Se o Mestre sofreu, nós vamos achar que nós não vamos sofrer? Nós vamos sofrer, queridos irmãos. Se você está passando por algum tipo de luta, no seu trabalho, no seu casamento, nos seus relacionamentos, não se espante com essas coisas, é porque você é do Senhor Jesus Cristo, amém? Não temas, o Senhor é contigo, Ele é contigo, essa é a palavra dEle, Ele não te deixou só, o Espírito Santo dEle está com você, confia em Jesus, confia na palavra de Jesus, confia na presença do Espírito Santo de Deus e não se entregue à sua carne. Comece a interpretar a sua vida agora não mais da perspectiva dos teus olhos naturais. Comece a interpretar a sua vida agora da perspectiva sobrenatural da ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Deus está promovendo a glória dEle através da sua vida. Permaneça firme na sua fé em Cristo Jesus, amém? Declare a morte da sua carne, da tua vida natural, da tua maneira de interpretar o mundo na maneira natural. Pare de viver nessa carne pecaminosa e viva revestido do Espírito Santo de Deus. Deus está no controle da tua vida, amém, irmãos? Ele está no controle, Ele está sobre a tua vida, e Ele está agindo em você, porque o Espírito Santo não é uma energia que está ao teu redor, Ele é uma energia que está dentro de você, amém, irmãos? Dentro de você, Ele quer ser a tua força vital, Ele quer ser a tua força para te motivar, Ele quer ser a tua força para expandir a sua visão, Ele quer ser a tua força para que você tenha uma condição de entender que esse breve momento de dificuldade, essa breve luta que você está atravessando, ela vai resultar na glória do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? É isso que Ele está fazendo. Não se equivoque. As coisas estão tão difíceis para mim. Não, para de falar isso. Se as coisas estão difíceis, você começa a declarar assim: eu sei que o Espírito Santo está sobre mim. O poder de Deus está sobre mim. É o poder dEle. É o poder vital de Deus que está sobre você, que está em você, para te ajudar nos momentos que você passa. Então pare de ficar vivendo este mundo
uma perspectiva carnal e natural, e comece a viver agora da perspectiva sobrenatural do Espírito Santo de Deus em sua vida. Amém, irmãos? É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Vocês vão passar dificuldades, vocês vão ter lutas, mas eu venci o mundo. Amém? Eu venci o mundo. Não se esqueçam disso. Vocês vão ter aflições, mas não se esqueçam. Eu venci. Amém? Então você é um vencedor. Amém? Levanta sua mão e diz assim: eu sou um vencedor. Em Cristo Jesus. Mas fala isso com fé, porque você precisa ser vencedor em Cristo Jesus. Levanta sua mão e diz assim: eu sou vencedor em Cristo Jesus. Sobre toda e qualquer mal, sobre toda e qualquer circunstância. Nós não somos apenas vencedores. O apóstolo Paulo vai nos dizer que nós somos mais do que vencedores. Amém? É uma adversativa de intensidade, que diz que é muito maior o poder que está agindo em nós do que o poder que está no mundo, do que as circunstâncias que nós estamos enfrentando. Jesus sofreu, morreu, nós vamos ver daqui a pouquinho as outras angústias que o Senhor Jesus passou, nós vamos ver a sua intercessão nas próximas semanas, mas nesta noite, eu gostaria que você saísse daqui compreendendo que a vida que nós estamos aqui para viver, ela só tem um propósito: glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. Amém, irmãos? Então glorifica Jesus, glorifica Ele. Não se entregue ao mundo natural. Não se entregue à vida carnal. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Creia no poder do Espírito Santo na sua vida. E ande no Espírito Santo. Você vencerá como Cristo venceu todo o mal, toda dificuldade, toda luta. Ele venceu. E hoje ele tem um nome que é sobre todo nome. E que no nome dele, todo joelho já se dobra, mas daqui adiante, todo joelho se dobrará e reconhecerá que o nome de Jesus é poderoso e maior do que qualquer outro nome neste universo. Inclusive Satanás e toda a sua ordem maligna, um dia se dobrará ante o Senhor Jesus e reconhecerá que Ele é o soberano sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Então não tema o mal. Não tema o dia ruim. Não tema as dificuldades. O Espírito Santo está em você. Ele vai te fortalecer. E você sairá vencedor em sua vida, em suas dificuldades, em seus problemas. É isso que ele diz aqui para nós. Se te odiarem, lembre-se, odiaram a mim primeiro, mas eu venci. E você vai vencer, porque eu não te deixei só. Eu te dei o Espírito Santo de Deus. Vamos ficar em pé na presença do Senhor e colocar nossas vidas agora diante dEle. Se você está enfrentando alguma luta, alguma dificuldade, ore agora ao Senhor e peça que o Santo Espírito do Senhor fortaleça a sua vida e te traga entendimento. Nós cantamos nessa noite que Ele é fiel, que o nosso Deus é fiel. Tu és fiel, Senhor. Pai querido, Pai celeste, nos colocamos diante a Tua presença, porque reconhecemos que não há nenhum outro poder neste mundo e neste universo que seja maior do que o Teu e mais poderoso do que o Teu.
Reconhecemos que o Senhor nos deu o teu Filho, Jesus Cristo, e que Ele venceu todo o mal, e Ele levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, e nos deu livre acesso ao teu trono de graça. E mais ainda, Ele nos deu o teu Santo Espírito para nos ajudar a viver os nossos dias. Que nesta noite o teu Santo Espírito possa abrir as nossas mentes, abrir o nosso entendimento, possa nos fortalecer no teu querer e na tua vontade. Que nesta noite, ó Santo Deus, o Senhor venha revestir cada coração aqui, cada vida que necessita hoje da tua graça e do teu poder, que o Senhor possa derramar do teu poder em cada coração e nos levar a compreender a tua vontade, a tua presença, o teu agir sobre nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, por cada família, pelo trabalho de cada um dos teus servos. Queremos colocar também nesta hora, ó Santo Deus, as programações da tua igreja, as atividades da tua igreja, agora nesse fim de ano, Santo Deus. Queremos colocar a programação de sábado, o Natal Solidário. Ó Pai, que neste sábado seja um dia para que muitas vidas se rendam aos teus pés. Usa, ó Deus, toda a programação ali, para que possamos levar a tua palavra de vida, de fé e esperança ali, ó Deus, aquelas pessoas que vão receber as cestas de alimento, as crianças que vão receber os brinquedos. Oramos também, ó Deus, pela programação das crianças, domingo de manhã, que essa apresentação possa falar no coração de cada papai, de cada mamãe, vovô, vovó, titio e titia. Colocamos também, ó Santo Deus, a programação do domingo à noite, ó Pai querido, que será uma noite de louvor ao Senhor. Usa, ó Deus, todas as músicas para engrandecer o teu santo nome. Agora, ó Deus, que vamos retornar aos nossos lares. Guarda-nos de todo o mal. Dá-nos um restante de semana em tua presença. Dá-nos um restante de semana de vitória pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém.